Esse menino, ele sempre abre o podcast dando um tapão na mesa. Só que hoje meu menininho tá aqui, meu menininho tá dormindo. Cada vez mais forte podcast no ar. Mais uma noite aí. Obrigado. Nelson Júnior, Jair Gomes. E hoje estamos aqui com a psicanalista e psicóloga esportiva Paula Figueira. Obrigada pelo convite. Paula, faça a sua apresentação aí. Fala um pouco da sua história. Quem é Paula Figueira? Nossa, é uma já começa assim? Já... É uma pergunta filosófica, Quem é Paula né? Figueira? Quem sou eu? Né? Da onde eu vim, para onde eu vou. Mas eu vou fazer a definição clássica, né? Eu sou psicanalista e psicóloga esportiva, né? Eu me formei né? Mas isso vai aparecer daqui a pouco, né? Mas vou falar mais do meu percurso profissional. Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo em 2006 e sempre gostei de esportes desde criancinha, assim, por vir de uma família que sempre me incentivou, assim, a praticar atividade física, mas nunca tive aquela pressão de ser atleta de alto rendimento, sabe? Uhum. Tipo, vai lá, vai gastar a sua energia porque você tem muita, então vai lá gastar, né? Então, eu sempre fui aquela aluna na escola que participava de todas as modalidades, né, na aula de educação física, exceto o futebol. Me dei muito mal com o futebol. Assim, não rolou, assim. Mas joguei vôlei, basquete, com esse 1,60 m de altura aqui que vocês estão vendo. Joguei handball. Aí brincava ali no atletismo na escola. Também era muito boa aluna também, mas muito acelerada, assim, muito ativa. E assim, por conta de eu gostar muito de estudar, sempre fui muito curiosa. E aí, por conta disso, a minha escolha profissional foi voltada para esse meio, assim, né? E uma curiosidade aqui que a gente até estava conversando antes, Uhum. quando eu fui fazer a minha escolha no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Nem existia Enem na época. Né? Nasci em 82, né, gente? Então, eu sou da época do vestibular ainda. Na hora de escolher o curso que eu ia fazer, eu tinha pensado assim, qual matéria que eu sou boa na discursiva, né? Porque antes do vestibular tinha 2 etapas, uma só com provas objetivas e a segunda fase discursiva. Você pegou já o finalzinho dessa época aí, eu acho. E aí eu pensei, tá, quais as matérias que eu sou boa na discursiva? Aí eu lembrei, né? Na escola eu gostava muito de biologia e história. Aí eu fui olhar quais eram os cursos que tinham biologia e história na segunda fase. Na segunda fase. Aí tava lá, psicologia, que já era uma coisa que eu tava rodeando há um tempo, e a outra, educação física. Olha só que louco isso, assim. E aí fiz psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo e não tinha psicologia do esporte. Mas não tentou a educação física, não? Não cheguei a tentar. Nem ficou tentada a escolher a educação física? Não, mas hoje, trabalhando com psicologia do esporte... Dá até vontade de voltar lá e fazer uma educação física. Ai, não tenho vontade de fazer outra graduação, não. Outra graduação, não. Eu fiz mestrado, fiz pós, aí eu até pensei em fazer doutorado, mas falei, não, chega de estudar, pelo amor de Deus. Mas foi engraçado isso, que a educação física, ela veio a conexão com a educação física veio depois. Agora, depois que você se formou com psicologia, você sempre quis atuar na área do esporte ou você enveredou por outros caminhos primeiro e depois você se encontrou na área do esporte? Então, no curso, tinha lá na grade a matéria, né? Psicologia do esporte, mas nunca apareceu uma alma viva para dar aula disso. Ah, normal. Normal. E era optativa ainda, então... Isso aí a gente tá falando da década de 80, tá? Não, pera aí, 2000, calma aí, início calma do aí. século, 2000. Eu nasci em 82, Ah, calma. sim, claro. Eu nasci em 82. E assim, e a psicologia do esporte é um campo... É muito recente no Brasil, assim, né? Se a gente for fazer um percurso histórico da psicologia do esporte, ela veio para cá há uns 40 anos. Quer dizer, eu tava nascendo, né? Eu tava nascendo quando ela veio para cá, né? E aí, anos 2000, ainda tava muito iniciando, né? E não tinha ninguém dando aula disso aqui. Incluiu já aí na história. Lá na UF funciona mais ou menos assim. Você tem a carga horária obrigatória que você tem que cumprir e tem algumas disciplinas optativas.
E na verdade são. A gente acabam brinca lá, pegando a gente um brinca pouco. lá que é optatória, porque Isso. você tem que fazer alguma optativa para você conseguir se formar. Então você tem lá uma carga horária lá que você tem que cumprir de optativas. Mas só que você pode escolher a matéria que você vai fazer. Só que normalmente a gente escolhe a matéria, mas os professores não escolhem dar aula daquela matéria. E eles não querem dar aula. Aí você se inscreve, mas não tem professor. Aí você tem que trocar de matéria até você achar uma que tem algum professor dando aula. Universidade Federal, então, né? Até você achar uma matéria que o professor tá dando aula. Aí eles estão dando aula da que eles querem dar. Aí você pode escolher. Só que a que você escolheu não tem professor. Aí você tem que escolher a que eles estão dando aula. E, tipo assim, é uma escolha que não é escolha. Eu acho que a psicologia do esporte, ela talvez tenha demorado um pouco a entrar na grade curricular de forma mais firme, né? Porque eu acho que depende muito da bagagem dos profissionais no meio, né? Da matéria humana, né? Como é que ia ser estudar... Qual é o professor que ia dar essa aula, né? E o atleta, né? O atleta que usava a psicologia do esporte eu vejo que é muito usada em alguns times de futebol já de algumas décadas pra cá, né? Então, até o Neymar falou umas cagadas esse tempo atrás. E com muito preconceito ainda, né? Porque o futebol não abre muito as portas pra psicologia do esporte. Agora que tá abrindo um pouco mais, assim. Neymar mandou até uma na trave há um tempo atrás desse aí, sobre esse negócio de psicologia do esporte. Falando que ele não precisa de psicólogo. Que não precisa de psicólogo. Cara, isso aí foi uma polêmica danada, porque é uma fala antiga dele. Não lembro de que ano, mas bem antiga. E que reverberou agora. Por causa um pouco descontextualizada, né? E isso aí foi o maior, assim, foi a maior confusão entre os psicólogos, né? E teve gente cancelando o Neymar, né? Enfim, né? Ele sempre faz alguma coisa que ele é cancelado, né? Mas isso aí foi uma fala antiga, uma fala descontextualizada, assim. Mas isso fala, né? Essa fala do Neymar de que, eu não sou doido, eu não preciso de psicólogo, né? Não é uma fala só do Neymar. Todo mundo. É uma fala das pessoas que, na verdade, isso que não entendem o que rola. Não entendem o que acontece. Isso fala, assim, de uma falta de conscientização, assim, do que é o trabalho do psicólogo, né? Isso é um mito, na verdade, né? Eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo. Isso é um mito, porque psicólogo não é só pra quem é doido, né? Só pra quem tem mente fraca, né? Não é só para quem tem transtornos mentais, assim, né? E pensando no esporte, a psicologia ela vem ajudar o atleta a lidar com a pressão, que é algo que faz parte do esporte. Você é atleta, você, né, compete, sabe que competição, esporte é sinônimo de pressão. Sim. Né? Total. Já ia um tempo atrás, lá na época lá da TV lá, né, Michel? Devia ser uma pressão, né? Porque vai que você não suspende aquele carro no ao vivo lá, meu irmão. Tinha a situação que era o seguinte, né? Quando era gravado, a pressão era grande, mas quando era ao vivo, era pior ainda. Porque ao vivo, você não pode... Você tem que se concentrar em não falar nenhuma besteira, não falar nenhum palavrão, né? Que, de repente, numa hora lá, você pode soltar um palavrão, falar alguma coisa sem contexto. E aí você tem que ter a concentração na hora da prova, né? Exatamente. Eu trabalhei na TV, trabalhei no SBT, trabalhei um período na Globo, depois no SBT, e no SBT era o mais difícil pra mim, porque no SBT era ao vivo. E assim, era ao vivo, aí tinha um lado que eu tinha que conversar com o apresentador, que na época era o Gugu Liberato, e era ao vivo, né? Tinha aquela ação e reação ali que tinha que ter na hora. Muitas das vezes eu conversando com ele e eu já aquecido para fazer a prova. Aí o estúdio lá do SBT é num vale de Anhanguera. É um vale praticamente. Então quando tinha gravação do lado de fora, era um frio de 6 horas da tarde, avassalador. E eu já estava aquecido, então esfriava, aí conversava com ele. E ao mesmo tempo eu tinha que manter a concentração ali e falar. E na hora de gravar, eu tinha que largar tudo de lado e me transformar ali na hora para fazer a prova. Era muito difícil. Pois assim, e assim... A minha mente era o que mais cansava. E muitos atletas sabem intuitivamente como se concentrar. Provavelmente você tinha ali a sua estratégia para se concentrar, né?
Mas tem atleta que não sabe se concentrar, não sabe como relaxar, não sabe como se ativar, né? Não sabe como se preparar para um momento de competição, para um momento, para enfrentar um desafio. E a psicologia do esporte, ela vem exatamente para isso, assim, para ensinar para organizar essa bagunça assim que fica a cabeça do atleta num momento desse. A psicologia do esporte vem para isso, para ensinar o atleta a se concentrar. Agora você chegou a clinicar, né? Assim que fala? Atender alguém que seja fora do esporte antes de você se enveredar por essa linha? Sim, 17 anos de percurso. Né? Antes de encontrar o esporte como a sua ferramenta principal. Peraí, então deixa eu regularizar essa conta aí. Eu fiquei 12 anos só trabalhando na clínica tradicional, né? Atendendo adolescentes, jovens e adultos. Passei uma fase também trabalhando muito com criança, mas a minha clínica acabou se voltando mais pro público adolescente e adulto. E aí, mas assim, o fogo do esporte ficou ali, assim, né? Sabe quando a vela. Porque você permaneceu praticando esporte, você pratica vários, esporte. Eu permaneci praticando vários esportes, assim, sempre gostando muito de me movimentar, assim, né? Eu já joguei tênis, cheguei a disputar campeonato estadual aqui, né? Quando eu fazia faculdade, inclusive. Eu tive uma fase meio marombeira, assim, mas não cheguei a ir pra... não cheguei... Engraçado, eu tinha uma coisa competitiva, assim, que quando eu malhava na academia, os instrutores falavam, nossa, você podia ser fisiculturista, porque você é brava, você é raçuda, você... Aí eu, não quero. E aí o pessoal da faculdade brinca, assim, né? Eu entrei na faculdade marombeira e saí tenista, porque a transição foi do meio, assim. Foi no meio da faculdade. Foi no meio da faculdade. E aí, quando eu formei, eu tive a oportunidade de já abrir meu consultório aqui em Vila Velha e desde então eu atendo na mesma sala, né? Eu continuo trabalhando, atendendo, né? Às vezes as pessoas perguntam, você só atende atleta ou atende gente normal? Eu falei, gente, atleta não é normal? Mas, então eu já tenho uma experiência longa na clínica e a psicologia do esporte veio um pouquinho depois, assim, porque como a gente estava falando no começo, né, é uma ciência e prática muito recente no Brasil, aqui no Espírito Santo não tinha ninguém, então eu fui deixando rolar, assim, eu não tinha planos de sair daqui para estudar fora, porque já estava muito estruturada com a minha clínica aqui, e aí quando começou a ter curso online, aí o céu é o limite, né? Aí já fiz 3 formações já. Agora deixa eu te perguntar, qual é a maior queixa dos atletas quando eles chegam no consultório? Olha... Ou a queixa que eles não fazem, mas que você mais constata? Aquele desvio que você vê assim, não, isso daqui é o que mais acontece. Cara, a coisa que eu mais escuto, assim, no consultório, assim, dos atletas, assim, é uma dificuldade danada de entender que existe um limite, assim, deixa eu pensar. A competitividade, ele leva a competitividade pra tudo? Não, os atletas não sabem parar, assim, eles entram muito de cabeça, e eu tô falando de atleta amador, tá? É importante delimitar trazer essa diferença, assim. O atleta amador, ele quer viver como um profissional, assim, em muitas modalidades. Ele quer ser profissional, ele quer performar a qualquer custo, ele quer ser o melhor. É essa competitividade, assim, né? Mas de querer ser o melhor o tempo inteiro e de entrar tão de cabeça e de não dar tempo para um descanso, de não entender que vai ter um momento que não vai performar, vai ter momento que vai dar ruim, sabe? E aceitar esses limites que a gente tem, né? Somos humanos, temos limites, é a queixa principal, assim, sabe? Mas também tem muita... Mas isso chega até mim, assim, eu tô muito ansioso, eu não sei como fazer, eu tô nervoso e tal. Aí quando a gente vai ver, é essa pressão, assim, de ser sempre o melhor, de querer dar o 101% o tempo inteiro. E a gente sabe que uma hora a máquina pifa, né? As pessoas acabam procurando o esporte como uma válvula de escape, né? E aí, do que tá escapando no esporte, né?
Exatamente. E aí, como é que você avalia se a pessoa realmente ela pode seguir essa cobrança dela como atleta? E até que ponto você, de repente, pode falar alguma coisa para ela que ela pode vir a se frustrar? Você tem que lidar um pouco com isso também, né? Da vaidade da pessoa. E ela achar que ela pode ser uma atleta de competição. E aí é uma linha tênue, né? Você tem que ter um pouco de jogo de cintura para analisar e falar com ela, ó, eu acho melhor você dar uma diminuída. Como é que você tenta avaliar esse tipo de situação? Ah, a gente começa a observar que tá dando um bug na situação, assim, quando a pessoa tá deixando de ter vida social, quando tá deixando de ficar com a família, quando tá perdendo, assim, quando tá com sono afetado, sabe? Quando tá vivendo exclusivamente para aquilo ali, sabe? E endureceu naquela história e não respirou, só sabe falar disso, chega até a ficar chato, né? E acaba a vida social da pessoa, Sim, assim. claro. Mas quando eu começo a observar que a pessoa tá desse jeito, assim, que ela tá muito bitolada, né? A gente precisa começar a furar um pouco isso, assim. E é bem difícil, é bem difícil. Que a maioria não acha que não, eu vou ser É meio como um atleta. hiperfoco, né? A pessoa foca só naquilo dali, fica só naquilo dali a vida toda, travada ali. É Como se porque fosse a única. Como se fosse o objetivo de vida dela. A É vida dela porque gira em também torno no daquilo. esporte tem aquela coisa do herói, né? A gente que consegue fazer determinadas coisas, né? O atleta é o herói, né? É o sujeito da performance, da Aham. contemporaneidade, É né? o protótipo de super-herói. Tem o mito do herói, né? Tem uma psicóloga do esporte, né? Pioneira da psicologia do esporte do Brasil, que é a Kátia Rubio. Ela tem uma obra falando sobre isso, né? Sobre o mito do herói no esporte, né? E muitos atletas se agarram nesse lugar, assim, né? De eu posso tudo, eu sou o melhor, eu vou ser assim, eu sou invencível, eu sou imparável e calma lá, né? Não é assim. Dá para você fazer né, praticar o seu esporte, ser campeão, mas espera, existe vida para além disso, né? Então, no Uhum. meu trabalho, eu sempre busco mostrar esse lado. Tá, beleza, você quer ser campeão, você quer chegar numa Olimpíada? Bora, vamos, mas Você precisa existe. dormir, você precisa estar com a família, você Você precisa. precisa namorar, você precisa fazer nada, porque as pessoas têm a maior dificuldade hoje de fazer vários nadas, né? Porque na hora que a gente tem um tempo livre, o que a gente faz? Pega o celular. Aham. E acha que tá fazendo nada, mas tá ali, recebendo um monte de informação na cabeça. E quando é que a cabeça vai descansar? É, aprender a admirar o ócio, né? É, aprender a parar. E o atleta é um bicho que não sabe parar. É, Fala aí, meu super-herói aposentado. é. Não, eu já zoei muito ele aqui, já falei que ele é igual o Senhor Incrível. Aposentou, só que não consegue ficar parado, não. De vez em quando ele vai lá puxar os caminhão. Quando treina pra fazer, deixa eu puxar um caminhão, deixa eu tentar levantar uma picape. É que é meu estilo de vida, né? Eu treino, eu tenho que treinar para me manter saudável ainda, né? Porque eu fiquei a vida toda levantando peso, então não tem como parar agora de uma hora para outra. Você já pegou algum caso assim de uma pessoa já mais experiente que já treina, que já competiu e continua treinando e às vezes ela se cobra um pouco por ela estar numa faixa etária e não ter a mesma performance diante? Eu falo por mim mesmo, porque eu levanto peso desde os 10 anos de idade, já fui 3 vezes o homem mais forte do Brasil, da América do Sul, passava na TV há mais de 20 anos atrás, levantando carro, puxando caminhão e tudo. E em 2020, final de 2021, a Rede Globo entrou em contato comigo para a gente reeditar um desafio de um atleta que competiu comigo há 18 anos atrás. E ele continuava em forma e tudo. E a gente ele queria disputar comigo novamente. E aí a Globo perguntou, pô, a gente vê pelas suas redes sociais que você tá em forma e tudo. Você aceitaria? Eu falei, lógico, na hora.
E aí, como é que Aceitei, foi? aí aceitei, foi feito o desafio, a gente treinou pra isso e tudo, eu ganhei, mas mesmo assim ainda fica assim aquele gostinho assim, pô, Seu último desafio foi esse, Jair? foi, na TV foi. E aí ficou aquele gostinho assim, né, Será que não dava mais um pouquinho? Será que dá pra esticar mais esse? não, mas aí se torna um pouco mais perigoso, né, cara, porque aí eu tenho muita responsabilidade, que na época que eu fazia o negócio na TV, fazia os desafios na TV, e competia internacionalmente, eu só treinava, competia, dormia, treinava, competia, dormia e recebia pra isso. E Hoje hoje não, tem mais o quê? hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho funcionário, hoje eu tenho 1 milhão de contas para pagar, eu tenho muitas responsabilidades, então pesa muito, entendeu? Aí a cabeça falha. Porque para eu competir fazer essa competição que a gente acabou fechando com a Globo, eu tive que atrasar minha vida em 4 meses, que foi a inauguração da minha loja, que eu inaugurei depois que eu terminei o desafio. Minha vida social acabou. Em 4 Acabou. meses. Acabou. Era treinar, comer, dormir, fisioterapia. Treinar, comer, dormir, fisioterapia. Não tinha como fazer mais nada. E tipo assim, qualquer coisa que enveredasse para que eu me preocupasse com alguma outra coisa, eu já cortava e deixava de lado. Porque senão eu saberia que não conseguiria. Aí você já pegou algum caso de uma pessoa que já teve em alta performance, que já se saiu bem, né? E depois de um tempo ela, eu vou tentar voltar novamente. E aí ela acaba vendo que o tempo não para, né? Que o tempo passa, né? Mas, assim, casos desse tipo, não, né? De uma pessoa que performou e tal, parou e depois quis voltar. Mas, assim, você tinha perguntado, né, do que mais aparece na minha clínica. Tem aparecido muito isso, assim, atletas que estão em vias de aposentar, né, mas que ainda performam, que ainda estão competitivos, né, mas que já estão ali pensando, tá, eu já estou aqui com 30 e poucos anos, Já tá né? chegando a minha hora de. E olha que louco, né? O atleta profissional, o prazo de validade, né? 30 e poucos anos. Na ginástica rítmica é pior ainda, né? Com 20 anos já é Depende velha, do esporte. né? Então, mas assim, o esporte, assim, na minha clínica, assim, eu tenho visto muito isso, assim, né? Chega ali um atleta com 30 e poucos anos, 40, e, tipo, performando, ainda indo bem, mas já não dá para se dedicar muito exclusivamente ao esporte, como você falou, né? Porque o atleta, quando tá em período de competição, treina, come, dorme, descansa e é assim, Repete. e repete, né? Então, e aí começa a aparecer família, né? E começa a vir lesões, e aí uma série de conflitos, assim. Aí a gente vê que não dá para ter alta performance o tempo inteiro, não dá para ser 100% a vida inteira. Quando você trabalha assim com essas questões da mente, vamos lá, num caso igual esse do Jair, já está explicando aqui, de você ser um atleta de alta performance, tá competindo, o que você acredita que mais pode acontecer se o cara não tomar cuidado com a mente? Ele vai Assim, pifar. eu não sou atleta, sou competidor e tal, tô ali, tô ralando e tô fazendo a parte física toda que eu tenho que fazer, toda a minha regra de alimentação, minhas coisas, tudo sagrado, tudo certinho, mas a mente eu não tô cuidando. O que Vai vai dar? pifar, porque não existe separação do corpo e da mente. Não existe isso, né? Não adianta você estar super preparado, você estar uma máquina, sendo que você não sabe, né? Sendo que não adianta o atleta estar super preparado fisicamente e ele não saber se concentrar na hora que precisa se concentrar, não saber relaxar na hora que precisa relaxar, não saber estabelecer metas, né? Que são habilidades básicas, né? Habilidades cognitivas básicas para se performar no esporte, né? E assim, a gente não é máquina, né? O ser humano não é máquina. Por mais que as pessoas acreditem que o atleta é uma máquina, né? Por conta das coisas que faz,
antes do atleta existe uma pessoa ali que tem as questões dela, as questões emocionais, os medos, os sonhos, as frustrações. Enfim, se não levar em consideração esse lado humano do atleta, uma hora vai pifar, né? Sim. Antes da gente continuar aqui, a gente tem que dar aqueles recadinhos, gente. Aqueles bons recados. Quais? Os bons recados. Vamos falar aí, então. Tem que mandar um abraço pra galera aí que ajuda a gente a tocar o projeto, né? Primeiro aí a Farmic. Farmic 35 anos, a maior farmácia de manipulação do estado do Espírito Santo e a mais antiga também. A farmácia que mais cresce também. A Farmic está há 35 anos aí, não é à toa. Ela simplesmente é conhecida como uma farmácia com a qualidade de matéria-prima em excelência, né? Além disso, já tivemos algumas pessoas aqui que visitaram lá o laboratório deles, né? E falaram que o laboratório da Farmic é de primeiro mundo. Pessoas que já visitaram outros laboratórios e tiveram ali lá como comprovar que a Farmic é a número 1 aqui no estado hoje em dia. Eu sou cliente, tá? Você é cliente da Farmic também? Uhum. Toda vez que a gente traz alguém Todo aqui, mundo, da Farmic. Rapaz, esse dia eu tava vendo um history de um amigo meu que é lá do Rio, um colega meu lá do Rio, que trabalha com um negócio de anestesista e tal. E lá não tinha um equipamentozinho lá, ele mostrando lá, abrindo um negocinho, eu vi a caixinha da Farmic. Mas na verdade, caixinha da Farmic, a Farmic cara, vende para o Brasil todo. Eles enviam. Inclusive, eles têm uma atleta que mora nos Estados Unidos, a Valesca Rocha, campeã mundial de levantamento de peso, que eles enviam os suplementos dela daqui para lá. Ó, Farmic aí, a maior farmácia de manipulação do Espírito Santo. Um abraço. Exatamente. Valeu, pessoal da Farmic. Tem mais gente aí. Quem mais aí? Joga pra gente, André. Power King. Power King? Isso aí você fala aí que você já tem Não, experiência. Da Power King, deixa eu falar dessa coqueteleira aqui e você fala do resto. Beleza? Essa coqueteleira aqui eu gosto de falar dela. Por quê? Porque essa coqueteleira aqui, como diz o nosso amigo lá, ela é mágica. Porque você pega aqui uma banana ou qualquer outra fruta pastosa, você coloca aqui dentro, você fecha, sacode, vira uma papinha. Aí você coloca aqui seu... Mas como é que essa mágica acontece aí? Rapaz, é alguma coisa com o formato. Ele não contou o segredo, mas é alguma coisa com o formato da garrafa. E quando você coloca, por exemplo, se eu colocar uma banana aqui, igual ele fez aqui com a gente. Ele colocou uma banana dentro assim, nós sacudimos, ela virou uma pastinha. Aí ele colocou água, colocou e ele fez isso um pouquinho de whey, sacudiu de novo, virou tipo uma vitamina com whey. Aí, como ele fez aqui ao vivo, eu também não podia deixar de dar o crédito, né? Ele veio e fez tudo certinho aqui. Eu falei, cara, não tô acreditando muito não. Eu peguei e fui virando no copo aqui devagarzinho. E realmente, cara, não ficou pedaço. Eu achei que ia virar um pedaço de banana. Eu falei, vai virar aqui, vai cair um pedação de banana. Aí virei, foi tranquilinho, normal, caindo. Gente, falei, caraca, é verdade mesmo o negócio. E assim, é uma coqueteleira diferenciada. E eles fabricam para o... eles fabricam coqueteleiras, garrafas, squeezes, galões ali. Pega ali um galão ali pra gente mostrar pra mas fala pra onde eles fabricam. Vai lá, fala aí. Então, eles fabricam para o Arnold Classic South America. Aí, ó. Ou seja, eles fazem as coqueteleiras, as garrafas para o Arnold Classic. Sim, para vender para o Arnold, né, Schwarzenegger. Então a qualidade é boa, né? E aí, pessoal, vocês que são daqui do Espírito Santo ou de fora do estado, eles fornecem para o país todo. Então entre em contato com a Farmic se você quiser fazer Farmic, uma... Não, Eita nós! Mas você entrar em contato com a Farmic, eles vão de remédio. Entre em contato com a Power King, que eles fazem a sua coqueteleira, a sua squeeze, personalizada com a sua logo, tá? E só dá um toque lá no Wilson da Power King. É isso aí. E o entrevistado ganha presente, Jair? Né? É isso aí, né? Tá aí embaixo no cantinho, escondido. Cadê? Tá escondido aí. Ó. Eu vou ganhar uma coqueteleira mágica Exato. dessa? Adorei! Poxa, que linda! Tem a sua aí. Ó, fora isso, tem Gente, o eu tô galãozinho. curiosa, sério. Eu vou testar isso chegar em O casa. galão Vou fazer o O galão teste. tá errado, hein, André? Adorei. ó. Olha, tem coisas da Farmic. Mas aqui, ó. também. Tem mais um galãozinho. Oba! E a Farmic mandou isso aqui pra você, mandou ó. presente também. Posso abrir agora? Pode abrir, Pode, abrir. claro. Tô curiosa. Vamos ver se ela já experimentou isso daí, hein, Jair. A maioria dos entrevistados que estão vindo aqui já conhece o produto. Quando abre a Nossa caixinha, você já Senhora. conhece. Dermoturbo, betalanina.
É um pré-treino brabo isso aqui, hein? É bom. Já conhecia esse aí da Farmic? Esse daqui da Farmic não, mas essas substâncias eu conheço. Betalanina é gostoso que dá uma coceirinha. Sim, sim. Retarda a fadiga, né? Ai, adorei. Eu tava assim, tem mais uma. Uma coqueteleira. Aí dentro. Mais uma coqueteleira. Da Farmic. Gente, obrigada. Presente pra você. Lembrar da gente quando estiver lá, né? Agora, quando for usar a coqueteleira, se der errado, liga pro... Ó, essa Liga aqui pro eu Wilson. Fiquei curiosa. Aí eu vou deixar aqui. Ajeito. Obrigada. Sim. Obrigado a você. Mas agora Jair, ó, eu lembrei de avisar, Jair. Você falou pra mim assim, Júnior, lembra de avisar ela. Fala com ela pra ela trazer uma recordação pra gente. Eu avisei. Quase que eu esqueci. Explica aí por quê, né? Porque... Porque toda vez que a gente entrevistado, né, que a gente deixa uma faz... recordação aqui. Essa aqui foi marcante, foi do menino lá do Levante e Sim, Vai. Que foi o fone que ele usou quando ele tava gordinho. Que ele foi malhando com esse fone aqui até ele emagrecer e ficar forte do jeito que ele queria. Aí ele foi, aposentou o fone e deixou com a gente. Olha. Isso aqui é medalha de campeão sul-americano de fisiculturismo. Davidson. Isso aqui é o boneco do Caveira, né? Que o Caveira fez pra wrestling, né? Que foi vendido pro pessoal das Olimpíadas, que formou muito lutador de judô. Temos de o pé outras de pato coisas. ali da Pé de pato da Neymar. da esse aí eu Luna. não conheço. Tem o... Eu esqueci como é que é o nome daquilo dali. Não é só que inglês, não. É uma espátula de massagem miofascial. Ele, inclusive, vai voltar aqui. Dr. Vai Alisson. voltar aqui, doutor Alisson. Vai voltar aqui pra fisioterapeuta. conversar com a gente. E tem bastante coisa aí. Tem Toca Legare, tem muito presente que deixaram pra gente aqui. Então, E outros que nem estão aqui expostos, né? Que a gente tem que pagar aquela velha. exatamente. aquela velha estante, A gente né? tá falando dessa estante há algum tempo já. Olha, eu quase esqueci. Eu na minha correria, né? Porque eu terminei de atender uma pessoa online lá de casa. E aí saí esbaforida, assim. Eu falei, caramba, o presente, a recordação que eu tenho que deixar lá. Mas ela está aqui. Eu quero ver onde é que vocês vão colocar, tá? A gente dá um jeito. Vocês vão dar um jeito porque é uma camisa. Eu quero que você conte a história dessa camisa. Vou contar a Explica aí, história. explica aí. É a camisa do meu primeiro capixaba de ferro, que é uma prova de Isso triatlon que eu ia falar, o triatlon, né? de longa distância. Essa daqui foi da minha primeira participação, que foi em 2017. Eu larguei na distância, na meia distância, né? Que é 1.900 de natação, 90 quilômetros de bike e 21 de corrida. A distância é meio Ironman, metade de um Ironman. E foi a minha primeira prova de longa distância. Foi uma experiência, assim, a experiência de treinar para a prova de triatlon de longa distância é muito... toma muito a nossa rotina, é muita dedicação. Foi ali que eu comecei a ter contato com essas coisas, assim, né? De só treinar, comer, dormir e repetir, né? E de ter o cansaço, de me perguntar por que eu tô fazendo isso. E engraçado, eu não falei que eu sou triatleta, né? Eu tinha falado que eu era psicóloga do esporte, psicanalista, e a outra coisa eu ia falar depois. Então é isso, né? Eu sou triatleta desde 2014. E eu trouxe a camisa do meu primeiro capixaba de ferro. Até porque, além de ter essa experiência, é uma prova capixaba, né? De Espírito Santo. Significativa. Aham. Significativa. Né? Eu poderia ter trazido alguma recordação do Ironman, que eu já fiz um Ironman, né, em 2019. Mas eu falei, não, eu vou levar algo capixaba e é legal que vai combinar ali com o pé de pato da Neymar e da Luna. É verdade. Gostei. Agora vocês dão um jeito de pendurar essa camisa em algum Vamos dar um lugar, jeitinho, botar um pode deixar ela- cabidezinho. Então. Poxa, muito legal, muito significativo mesmo. E assim, eu sou muito apegada com essas camisas de prova, né? E aí toda prova dessas, assim, na maioria das vezes, a gente tem a camisa que vem no kit do atleta e tem a camisa do finisher. Né? Quando a gente termina a prova, a gente recebe uma camisa especial, escrito finisher, mas só quem termina a prova. Uhum. Então essa é a do kit do atleta. A de finisher tá lá comigo. Essa eu não ia trazer não, mas tá aqui. Minha recordação. Poxa, brigadão. Mas já que a gente vai tratar ela com carinho aqui. Ô, Paula, a gente colocou algumas perguntas nos nossos Instagrams e uma das pessoas aqui, quero mandar um abraço para ele, Marcos Ferrari, um grande campeão de Strongman, assim, uma unanimidade no esporte de força. E ele fez uma pergunta bem significativa aqui. Manda. Onde começa a alta performance? Como é que você sabe se o atleta está em alta performance ou não? Como saber
estar em alta performance? Como saber estar em alta performance? Aonde começa a alta performance? Aonde começa a alta performance? Nossa, pergunta difícil que ele mandou, eu tô aqui pensando aqui. Mas é quando a pessoa quando ela consegue alcançar as metas que ela estabeleceu, assim. Quando ela consegue, eh, quando eu falo de estabelecimento de metas, assim, eu sempre vejo as metas como escadinhas, assim, né. E cada meta, né, cada objetivo ali, a gente tem que ir pensando em pequenos passos, assim, né. E eu penso que um atleta, ele tá em alta performance quando ele consegue subir esses degraus, né, mesmo aceitando que em alguns momentos ele vai ter que descer e depois subir de novo, né. Eu acho que é isso, assim, é quando o atleta estabelece um objetivo e ele consegue chegar lá. Tem alguma coisa na mente do atleta de alta performance que é diferente do amador? Você fala assim, não, essa característica aqui é especial de quem é atleta de alta performance. Um atleta de alta performance é meio louco isso que eu vou dizer, mas o atleta de alta performance, ele não sabe o que que é limite. Ele não tem aquela brincadeira, né, quem tem limite é município? O atleta que performa, ele vai, ele se lança, sabe, ele não tem medo do limite. Óbvio que isso também é Ele descobre o limite dele quando ele tá na prova, quando ele tá treinando, quando ele tá executando. ele não sabe o que que é limite. Eu acho que é um pouco isso, assim. E aí o grande problema é que quando o limite vem, às vezes com uma derrota, às vezes não, né, a Uma derrota uma a derrota ela é lesão. mais certeza do que a vitória, né, numa competição. Mas aí quando o limite vem, ele também precisa saber lidar com esse limite. Ele não sabe o que que é, mas ao mesmo tempo ele precisa saber lidar com a derrota, com a lesão, com uma aposentadoria, né. São esses os limites que o atleta de alta performance não consegue lidar, assim. Você já atendeu algum atleta de alta performance ou até amador que chegou a ter um burnout? Ou que chegou a travar, assim, de não conseguir fazer nada? Essa coisa do Primeiro vamos falar sobre burnout, o né? que é, Porque, né. na verdade, assim, até hoje eu confundo um pouco o que é burnout. Explica pra gente, o que é burnout? O burnout, assim, hoje ele é considerado é considerado uma doença, tá. Doença Uhum. com muitas aspas no que eu tô colocando aqui, tá. Mas é uma síndrome, né, uma síndrome de burnout e é uma doença, é uma síndrome relacionada ao trabalho, né. Quando a pessoa, burnout, né, ela queimou, né. Tem uma metáfora que uma psicanalista que eu gosto muito, né, ela usa, a Maria Homem, ela diz, né, que no burnout queimou o motor, sabe. Eu acho que pra gente, já que você estava na dúvida, né, o que poderia ser um burnout, né, bem de forma Uhum. simples aqui, é quando o motor queimou, o motor do carro queimou, o motor do secador de cabelo queimou, você usou tanto, tanto ali no limite que queimou, parou. E aí você precisa consertar, né. Eu tô pegando a metáfora do secador de cabelo, que eu vivo queimando secador de cabelo em casa. Então, aí queimou o motor do secador, o que que eu preciso fazer? Trocar o motor, consertar. E a gente é assim, já que o povo gosta de falar que o ser humano é máquina, né, vamos lembrar, máquina queima o motor, se você ficar usando ela sucessivamente, sem parar, vai queimar e vai precisar de manutenção, Tá, né. e o burnout, ele é exclusivamente um problema psicológico ou tem alguma ação do físico, É uma alguma manifestação reação física. do físico que pode vir a piorar ainda esse burnout? Burnout é só um problema psicológico? Não, Não. não só, não estou diminuindo. É um problema Hum, exclusivamente psicológico ou há uma junção aí do na problema do verdade desgaste físico com o mental e aí se caracteriza ele como começa a burnout? dar sinais no físico, aí que tá. Eh, mas E os sinais físicos são decorrentes dos problemas psicológicos ou problemas fisiologicamente exclusivamente físicos?
Ai, Por as exemplo, um duas desgaste coisas. físico, cãibra, pode ser por má alimentação, desidratação, ok? Uhum. Tá. Então, os sinais, assim, porque assim, pensando no esporte, assim, né? Vamos puxar pro lado do esporte. Um atleta tá treinando, aí tem aquela questão do desconforto, de treinar fadigado, isso faz parte do processo, Sim. né? Mas aí chega um momento que o atleta começa a entrar num estágio chamado overtraining, que ele começa a ficar cansado, ele não consegue, já não consegue performar, né? Pensando assim no meu esporte, assim, no triatlon, por exemplo, ele não consegue correr num determinado ritmo, não consegue sustentar uma determinada potência no ciclismo, ele já não consegue. E é uma potência que ele sabe que tem. E aí ele começa a entrar em overtraining. E aí, se o atleta não faz um descanso, não faz, né? Se não entra ali um período de descanso, um período regenerativo no treinamento, ele vai entrar num outro estado que é o overreaching, né? E aí ele já começa a fazer alguns sintomas, assim, de uma fadiga excessiva, de dificuldades com sono, começa a ter manifestações assim de uma desregulação fisiológica no corpo. E após o overreach é o burnout, que é quando o atleta, eu costumo perceber, aí é quando vem lesão. Então, o burnout, ele é acima disso tudo. Do overtraining, É, do overheat. overtraining, a sequência é essa, overtraining, overreaching, burnout. Então, como é que Então, aí isso você tá falando de um atleta. Overtraining, overheating. Reaching de alcançar, né? Ok. Overreaching, alcançou E o além. burnout. Como uma danada de um ser humano que não Normal. não é um atleta de competição, atinge o burnout? Excesso de trabalho. Excesso de trabalho. E aí, né, pegando. Aí vamos lá, deixa eu entrar na história então. Exatamente. Porque eu nunca competi. Sim. Mas a minha competição era comigo mesmo no trabalho. Então, exatamente isso. Mas uma competição de trabalho excessiva. Ferrou. Aí eu fui até o talo. Eu fui até onde deu. Aí chegou um certo momento que eu falei, caraca, eu cheguei a fazer, por exemplo, atividades que eu faria com 15 minutos. Uma atividade tradicional que eu faço com 15 minutos, para mim, eu abri o computador, eu olhava o computador olhava para mim por umas 4, 5 horas e não saía nada, eu fechava o computador e continuava sem fazer nada. E a mente não ligava, o tic-teco não pegava, parece que tinha puxou da tomada. Minha mente não vai, e a aí mente o não que liga. você estava fazendo antes até chegar nesse estágio? Provavelmente. Trabalhando muito. Trabalhando mais horas do que devia, não fazendo pausas no seu trabalho. Não se alimentando direito. Não se alimentando, eu pensei, era isso que eu ia falar. Hidratando não direito. Se alimentando, não se hidratando, não tendo tempo, né, com a família, com os amigos, quando você estava ali. A máquina ligada o tempo inteiro. Tô falando isso que eu também já passei por isso. Né? Na pandemia 2020, assim, naquela fase que todo mundo ficou trancado dentro de casa, né? Eu fechei a porta do meu consultório presencial e fui para o online, eu fiquei sem limite, né? Eu virei a alta performance no trabalho, assim, não sabia o que era limite. Aí, às vezes, eu estava atendendo até 10 horas da noite, começando a atender 6 horas da manhã, porque estava atendendo... Tinha demanda, né? E tinha demanda de pessoas fora do Brasil, então fuso horários diferentes, gente que estava na Austrália, gente que estava na Califórnia. Então, eu não tinha limite de agenda, assim. E eu pensava, caramba, eu preciso trabalhar, porque assim, se por um lado a preocupação das pessoas com a saúde mental na pandemia aumentou muito, e aí a procura pelos psicólogos cresceu muito, diversos profissionais ficaram sem trabalho. Né? No meu caso, o meu marido, ele zerou o trabalho. Então, eu entrei naquela loucura, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro porque sou eu. Então, assim, eu tenho que ser herói de mim mesma, né? Heroína de mim mesma. E com 3 meses nessa pegada, eu tive uma crise de ansiedade de achar que tava com Covid. E era burnout, né? Existia até esse meme na pandemia, cara. Não sei se eu tô com Covid ou se eu tô com ansiedade ou se eu tô com burnout. E aí eu tive que botar limites na minha agenda. Hoje eu
Eu convivo muito bem com a minha agenda, graças a Deus. Assim. Então, é porque assim, eu acho que eu nunca tive burnout. Eu não Que tenho, bom, com tanto eu não percurso no tenho, esporte, você eu não não teve, tenho olha que legal. como analisar isso. Até porque quando eu competia não existia muito psicologia esportiva. E psicólogos como você para avaliar isso, né? Mas a ansiedade e o burnout, de repente, eles não podem se confundir. Quando que você consegue distinguir o que é ansiedade, uma crise excessiva de ansiedade, com de repente uma síndrome do pânico, de um burnout? Assim, Eu posso dizer o que é que a eu minha posso dizer o que que eu dúvida, acho olhando. É a minha dúvida. Eu e eu vou, tenho a certeza tem que diferença. doutora várias outras vai bater o martelo aqui, mas eu posso dizer o que Tem eu faço diferença, olhando. mas fala aí. Na ansiedade, a mente funciona. Com um monte de coisa. E no burnout, ela trava com tudo. Mesmo na crise de pânico? Quando a pessoa não quer sair de casa, não quer. Não, mas ela fica assim. Ela fica. Não, no pânico tem uma Beleza. paralisia, assim. Agora, mas assim. Agora, no burnout, não funciona pra nada. Você vai pegar água assim, você vai olhar pra água. Quero botar onde? No copo mesmo? Ah, tá. Então, o burnout é interessante Até isso que você tem falou. A botar no mente. copo, você vai levar um tempo. Na ansiedade, a mente funciona. Funciona até demais, que você tá pensando demais. Mas quando Tá você. antecipando demais as coisas. Pensa problemas, né? demais, assim. Eu costumo dizer que a ansiedade é como se tivesse um rádio ligado na nossa cabeça, falando um monte de coisa e a gente não consegue achar o botão de diminuir o volume ou de desligar esse rádio. Eu costumo fazer essa comparação. Mas no burnout, assim, o principal sinal emocional, né, vamos dizer assim, é quando você perde o prazer em fazer aquilo que você faz cotidianamente. É quando você perde o tesão em trabalhar, quando você perde o tesão em treinar, quando você vai, né, esgotado, assim, né? Eu tô com uma atleta que tá passando por isso, né? Ela chegou no final da temporada, né? A gente já tá no final da temporada, né? E ela ali se queixando de uma lesão, de uma dor, e que não sabia direito o que era e tal, mas ela continuava treinando, e é atleta de alto rendimento, e treina muito. E ela já teve várias situações de overtraining, de overreaching, várias vezes, assim. E dessa vez, aí, ela fez um quadro de burnout, assim, e ela disse pra mim, assim, Paula, eu achei muito estranho porque eu não estava conseguindo olhar pra minha bicicleta. E ela ama pedalar, né? E ela falou isso, eu não queria saber da minha bicicleta. E ela estava extremamente fadigada, né, com vários sintomas físicos já, mas ela insistindo, não, eu vou. Até que teve um dia que ela passou mal, foi parar no hospital e o médico falou, ó, você tá fazendo um quadro de burnout. Então, assim, no burnout tem isso, assim, de perder o tesão em fazer aquilo que a gente faz cotidianamente, aquilo que a gente gosta de fazer. Aí vamos falar, assim, desse caso específico. Essa atleta, ela entrou nessa situação, ela não conseguia nem olhar para a bicicleta dela, com vontade de pedalar. E como é que é o tratamento de uma pessoa dessa? É parar de vez? É voltar aos poucos? É medicamentoso? Se usa medicamento para quem tem burnout? Cada caso é um Cada caso, caso é um né, caso. Jair? Mas assim, Mas é o quê? Como é que é o tratamento? a primeira coisa, a pessoa precisa parar. O Júnior também pode explicar um pouco disso aí. Mas o burnout, ele é um tratamento que a pessoa para, faz sessões de um psicólogo, usa algum medicamento para ajudar nesse entendimento. Pode ser que precise. Aí, cada caso é um caso, assim. Às vezes a pessoa pode entrar num quadro de depressão, a partir daí pode fazer um quadro de depressão, e aí pode ser que precise de uma medicação ou não. Assim, os psiquiatras vão poder falar melhor disso, assim. Mas a primeira situação, assim, é parar, é tirar férias, assim, dar uma pausa, né? E nesse caso em questão, realmente, assim, a pessoa diminuiu o ritmo, precisou parar, né? E aí é muito Porque ela tava difícil. falando de apreciar o ócio também. Apreciar ficar parado.
precisa... Às vezes nem precisa de um tratamento medicamentoso. Às vezes, assim, só dá um tempo, tipo, para aí uma semaninha, 2, depois volta Nessa devagarzinho. vida corrida, nossa, hoje É, em dia... pensando no trabalho, assim, bem quando é um trabalho que a gente precisa difícil. bater ponto e tal, aí a gente tem que colocar limites, assim, que nem no meu caso, eu coloquei limites na minha agenda. Uhum. Eu não podia ficar acordando 6 horas da manhã para atender uma pessoa que estava na Austrália. Peraí. Eu falei, vou atender uma pessoa que mora num fuso horário diferente? Vamos organizar aqui, vamos ver se cabe aqui no meu horário. Né? Então, é isso, é colocar limites. Né? Se puder fazer uma pausa, faz. As pausas podem ser no final de semana, porque às vezes a pessoa que está tão acelerada chega no fim de semana, quer trabalhar no fim de semana. Quer fazer hora extra trabalhando? Não, vai trabalhar no seu horário, né? Então, voltando para alta performance, uma pergunta aqui do nosso amigo Cássio Góes, nutricionista e atleta de fisiculturismo. Cássio que foi campeão há pouco tempo do Mr. Olímpia, né? Foi. Mandar um abraço para ele aí. Grande abraço, Cássio. Depois que ele foi campeão, não voltou aqui ainda, né? Trazer ele de volta, pô. Depois que é campeão, o cara não quer vir mais, não, né? O cara só quer vir só quando tá querendo competir. Mas vai ter que colocar em 2 cadeiras, tá? Que ele tá maior do que eu, bicho. Ele é mais baixo e tá... Mas por que depois que vira campeão não quer vir aqui mais? Não, tem que vir. Que mistério é esse? Não sei, eu tenho que descobrir também isso aí. Não. É até sem tempo também pra vir. Não tem nada disso, não. Ó, tá vendo aí, né, Cássio? Tá te defendendo aqui. Doutora Paula, o que fazer quando a cobrança é interna e não nos permitimos menos que 110%? E aí ele frisa bem, em tudo. O em tudo dele. Aí eu posso falar em relacionado ao Cássio, porque o Cássio acorda 4h30 da manhã todo dia para fazer a suplementação dele, a alimentação. 5, 6 horas está na academia treinando. De lá vai direto para o trabalho. Só que ele é nutricionista também, ele atende online. E tem outras formações, ele cuida da empresa da família. Aí atleta faz... Aí à noite, quando ele chega, ele vai correndo para casa para fazer o cardio dele e fazer refeições do outro dia seguinte, ele e a esposa. E eles vivem isso ininterruptamente. Aí até semana que vem eles vão tirar umas férias aí, vão pra Aruba. Que bom! Era isso que eu ia falar. Gostou, ela tava Todo ano eu acho legal isso neles, que eles estão sempre em alta performance de trabalho, de Mas horário. eles tiram um tempo. Tiram. Fundamental. Mas você foi falando da rotina dele, eu me perdi. Qual foi a pergunta? O que fazer com a autocobrança? Vamos lá. O que fazer quando a cobrança é interna? Autocobrança. Não é autocobrança, né? E não nos permitimos menos que 110% em tudo. Mas isso aí eu também sou. Ele tá querendo dizer que ele não é só... Ele não se cobra só como atleta. Acho que ele tá querendo dizer também que ele se cobra como família, ele se cobra como na empresa da família. Ele se cobra em todas as áreas. Eu sempre questiono essa história de 101%, 110%, qualquer coisa que seja acima do 100%, sabe? Porque não tem como dar mais de 100. Não, porque vamos pensar aqui, né? Se a gente entrega 100%, 101% numa coisa, não sobra nada. Acabou, zerou tudo, entregou tudo, acabou. Né? E eu sempre brinco assim, né, com as pessoas. Eu falo, você vai entregar 99%, precisa sobrar 1%. Porque é esse 1%, esse restinho aí que vai servir para recarregar a bateria. Sabe? Então, o que fazer com essa cobrança, né, de dar 100%? Talvez se cobrar até os 99 só, então, né? Eu acho que precisa ter uma reservinha. Que nem, me veio agora na cabeça, assim, que nem tanque de gasolina do carro. Né? Ele entra ali na reserva, né? Acende a luzinha amarela, ele dá para andar mais um pouquinho até o posto de gasolina para reabastecer, não é? Mas ele já tá ali no limite, ele tá avisando. Então, eu acho que assim, é parar de achar que a gente tem que dar 110%, porque isso é loucura. Doutora, mas eu acho que você falar isso para um atleta que quer competir, que tá novo ali ainda, que não achou ainda os limites, é complicado demais. Que aí eu me coloco nesse lugar também. Eu não tinha limite. Não sabia o que era.
limite, não tinha medo. Acho que tem também muito a ver com a idade também, a imaturidade para certas coisas, porque eu não tinha medo, eu não tinha limite. Hoje, eu já peso muito, peraí. O limite vem com o tempo, Se eu né? for mais um pouco, eu posso me machucar. Se eu me machucar... Vai demorar a sarar. Não é só isso. Quem vai trabalhar no meu lugar? É. Aí é complicado demais. A gente tem que fazer aquela pergunta, Jair. Então, vamos lá. Pra fechar. Vamos lá. Eita, qual é? É a pergunta que a gente faz pra todos os entrevistados que a gente traz aqui. E cada um deles dá uma definição diferente pra gente. Tá, Doutora, vai lá. qual a sua definição de força? O que é força pra você? Energia. Sei lá, que falou força, me veio à cabeça o raiozinho, assim. Veio o raiozinho, assim, que simboliza potência, energia. Eu acho que força é energia. Força é movimento. E quando a gente tá parado, não tem força, não tem... Não sei. Eu associei na hora aqui, energia. Doutora Paula, e queria que você mandasse um recado para as pessoas, de repente algo que a gente ainda não falou, que você quer mandar recado sobre o seu trabalho. E também falar as redes sociais da doutora, né? O telefone, o contato. Tá. Eu tô achando engraçado vocês me chamando de doutora, porque assim, não tenho doutorado, né? Esse negócio de doutor é coisa de médico, advogado. Mas é questão de respeito, né? Não, isso é uma coisa muito do meio médico, assim, dos profissionais de saúde, assim. Mas enfim. Mas a psicologia, assim como a educação física, é da saúde. Mas tem um pouco isso do doutor, né? Mas enfim, entendi. Então, vocês podem me encontrar no meu Instagram, é a única rede social que eu movimento hoje, que é Paula Figueira PC, tudo junto. Que mais? Onde? Não, eu só tenho Instagram mesmo, eu só movimento meu Instagram. Hoje eu tô trabalhando com atendimento presencial, né? Desde que eu me entendo por psicóloga, né? Eu atendo presencialmente no meu consultório aqui no centro de Vila Velha, pertinho daqui até, inclusive. E também tô com atendimento online, desde que a pandemia veio, isso virou uma... né? Tá para todo mundo. Só para atletas ou para qualquer outra pessoa? Comum. Para atletas e pessoas normais, né, como me perguntam, mas, né, trabalho, né, com adolescentes e adultos, e no esporte, hoje, eu tô com a clínica muito voltada para atleta de alto rendimento, assim, tanto profissional e amador, assim, e hoje eu tô trabalhando com diversas modalidades, assim, triatlon, né, óbvio, é a modalidade que eu pratico, e aí as pessoas acabam me procurando por isso. Eu tô com um triatleta, ciclista, surfista, bodyboard também, tênis, patinação de velocidade. Inclusive, era até uma atleta que estava nos Jogos Pan-Americanos. Que mais? Enfim, eu tô atendendo um monte de modalidade. Hoje eu tô trabalhando... e vôlei de praia também, vôlei de praia. E hoje eu tô mais focada, assim... em alto rendimento e modalidades individuais. Eu não trabalho com equipes. Beleza. Tá ótimo, então. Doutora Paula Figueira. Eu mesma. Muito obrigada. Prazerzão receber você aqui. Foi bem esclarecedor. Deu para tirar bastante dúvida. Claro. Até o nosso super-herói aposentado aí. Super-herói levantador de carro, tá aposentado. Acho que ele ficou até mais calmo, assim, com algumas coisas aqui que a gente conversou. Claro, né? com certeza. Pelo menos ele já sabe que nunca teve um burnout. Já saiu daqui com uma constatação. Olha só. Cara, na verdade eu tenho que analisar se tive ou não tive. Vixe. Gente, um abraço pra vocês aí. Siga a gente nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou, valeu!